Era uma noite fria e escura. A estrada parecia interminável. Clara e Rafael voltavam de uma viagem, e apesar de estarem cansados, a tranquilidade da estrada deserta parecia reconfortante. O som suave do motor do carro preenchia o ambiente, e o farol cortava a escuridão como uma lâmina. Mas algo estava estranho naquela estrada. Não havia outras luzes, outros carros, apenas a neblina espessa e o som da roda girando no asfalto. Uma sensação de desconforto começou a crescer entre eles, como se a estrada nunca tivesse fim. De repente, uma luz forte apareceu atrás deles, um farol gigantesco. Clara olhou para o espelho retrovisor e viu um caminhão enorme, com a cabine iluminada de maneira estranha, quase como se emanasse uma luz fria e insustentável. O caminhão estava colado ao carro, como se estivesse os seguindo. Rafael, o que é isso? O que está acontecendo? Clara perguntou com a voz tremendo. Ele olhou para o retrovisor e viu o caminhão. E algo não estava certo. Não havia placas nem identificação visível. Só uma presença opressiva, como se algo de maligno estivesse dentro daquele veículo. Eu não sei. Talvez ele esteja apenas passando. Vou frear um pouco. Talvez ele ultrapasse, Rafael disse tentando parecer calmo. Mas à medida em que ele freava, o caminhão também freava. Parecia manter a mesma velocidade que eles, acompanhando cada movimento como se fosse algo sobrenatural. O motor do carro de Rafael rugia, mas ele sentia como se estivesse sendo puxado, forçado a continuar na mesma velocidade. O caminhão não os ultrapassava. Ele permanecia colado, cada vez mais perto. O peso da presença que emanava do veículo parecia aumentar, como se a própria estrada estivesse se fechando ao redor deles. Rafael, acelera o carro. Ele está se aproximando demais. Clara sussurrou, começando a entrar em pânico. Foi aí então que o caminhão começou a ganhar velocidade e finalmente os ultrapassou, mas manteve uma distância bem curta. E então ouviu um barulho estranho. Era como se a porta da carga estivesse se abrindo. Ele olhou fixamente para o caminhão e viu algo que fez seu coração gelar. Corpos. Corpos pendurados na traseira do caminhão. Não eram corpos normais. Estavam suspensos de maneira bizarra, com os braços e pernas contorcidos, como se tivessem sido pendurados por um açougueiro. Seus rostos estavam distorcidos, os olhos arregalados e sem vida. Um cenário grotesco que parecia saído de um pesadelo. O que? O que é isso? Clara gritou, cobrindo os olhos com as mãos. Mas não era um pesadelo. Aquelas figuras no caminhão eram reais. Elas balançavam como se tivessem sido expostas ali para um propósito macabro. E no meio deles, algo ainda mais aterrador. Uma figura encapuzada observando-os, como se fosse parte do próprio caminhão, como se fosse uma entidade que caçava. Temos que sair daqui agora, Rafael gritou, começando a dirigir ainda mais rápido, tentando encontrar uma saída. Mas não havia saída. A estrada parecia não ter fim, e o caminhão continuava na frente deles, exibindo aquelas imagens horríveis. O ar estava carregado, sufocante, e a sensação de ser caçado era iminente. Clara olhou pela janela desesperada, tentando encontrar algum sinal de ajuda, mas tudo que via era estrada vazia e neblina densa. Era como se o mundo inteiro tivesse desaparecido. Foi quando Rafael, em um momento de puro desespero, teve uma ideia. Aproveitando que o caminhão estava à sua frente, ele freou tudo o que podia e fez uma volta completa na estrada, assim acelerando e indo na direção totalmente contrária do caminhão. O caminhão percebeu o movimento, mas continuou indo na direção em que ele estava. Rafael sabia que a única maneira de escapar era se distanciar o suficiente desse mal. A imagem do caminhão sumia lentamente pelo retrovisor e se misturava à neblina. A atmosfera carregada começou a se dissipar, à medida que o carro ganhava velocidade e se afastava cada vez mais. Estamos conseguindo, Rafael murmurou aliviado. Finalmente o caminhão desapareceu na distância, e a estrada antes sufocante e sem fim, agora parecia mais clara. O ar ficou mais leve e a sensação de perseguição começou a sumir. Eu não sei o que foi isso, Rafael. Clara disse, ainda tentando entender o que tinha acontecido. Foi real? Rafael não respondeu de imediato. Ele olhou pelo retrovisor uma última vez e o caminhão já não estava mais lá, tudo estava calmo. Eu acho que conseguimos, mas nunca vamos saber o que realmente aconteceu, ele disse ainda respirando pesadamente. Eles continuaram dirigindo, agora mais tranquilos, mas o peso daquela experiência jamais seria esquecido. Aquela estrada sem fim, aquele caminhão sombrio, aqueles corpos, tudo parecia um pesadelo,
Mas para Clara e Rafael, o que importava naquele momento é que estavam a salvo.